Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É um prazer aqui recebê-los para uma das nossas sessões de demonstração de produto, hoje falando sobre o Vim Backup para Microsoft Office 365. Então, agradeço a participação de todos, fiquem à vontade para enviar suas perguntas pelo chat, pela parte de questions and answers do GoToWebinar, e elas serão respondidas ali ao final, né, após a demonstração. Tá? Então, dando início ao conteúdo de hoje, a ideia é fazermos uma sessão bem objetiva e bastante técnica. Então, vou iniciar falando sobre a solução de uma forma mais teórica, né, aqui, poucos slides, e em seguida a gente já parte para a demonstração, né, e explorar bastante ali a navegação dentro do produto. Bom, então falando sobre o Vim Backup para Microsoft Office 365, esse é um produto que é destinado, né, justamente a clientes que tenham migrado as suas aplicações críticas ali corporativas de correio eletrônico, né, a parte de SharePoint, né, e armazenamento de arquivos no OneDrive, né, e que queiram proteger esse conteúdo que está agora hospedado dentro desses serviços da Microsoft, né, então a Vim consegue endereçar a proteção de todas essas aplicações de forma bastante abrangente, tá? Complementando, claro, né, aquilo que é oferecido, né, dentro ali do próprio serviço, né? Existe muito um conflito, aí uma polêmica em relação ao que a Microsoft entrega, o que um terceiro precisa entregar, né? E o fato é que a Microsoft ela se restringe ali basicamente a funcionalidades de archiving, né? Então ela consegue endereçar alguns casos de uso de descoberta eletrônica, né, para você poder apresentar evidências no processo judicial e coisas assim, mas backup efetivo e restore da ótica que nós, né, que estamos habituados geralmente a fazer backup de infraestrutura, de máquinas virtuais, servidores, né, esse backup que nós enxergamos, né, dentro desses ambientes de infraestrutura não existe no serviço do Office 365. Né, e a própria Microsoft diz que para assegurar proteção contra perdas em caso de interrupções inesperadas do serviço e tal, que é recomendável que você tenha uma proteção por uma ferramenta de terceiros, né? E é justamente aí que entra a Vim. Então, com essa nossa solução, a gente consegue proteger todos esses dados, né, do Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business e Microsoft Teams, garantindo ali uma proteção flexível, né? Você escolhe o que você quer proteger, com que frequência você quer proteger, se vai ser diário, semanal, se vai ser a cada 5 minutos, enfim, né? Você escolhe aonde você vai armazenar esses dados, se vai ser localmente dentro do seu data center, se vai ser na nuvem, né? No próprio Azure ou em outra nuvem, né? Se você precisar restaurar esses dados, você tem diversas opções disponíveis com bastante granularidade, a gente vai explorar isso em detalhes. E um ponto interessante é que a gente consegue também endereçar aquele caso da descoberta eletrônica, né, do e-discovery. Então, para clientes que de repente precisam do e-discovery e às vezes estão saindo de um plano mais básico, né, de um plano business ali de entrada, né, não o mais completo, que é o business premium, ou já nos planos enterprise, né, saindo de um E1 para ir para um E3 ou para um E5, só por conta da descoberta eletrônica, às vezes o cliente consegue reverter, né, essa diferença de valor para subsidiar a solução da Vim, que vai atender também esse requisito de produzir ali, né, fazer buscas dentro do conteúdo, inclusive de itens que já foram excluídos, e produzir essas evidências para apresentar num processo judicial, né? Então a Vim consegue atender de ponta a ponta todas as necessidades lá de proteção e recuperação do Office 365. Tá? E a arquitetura do produto, de forma bastante resumida aqui, simplificada, né, ela consiste em um servidor, que é o servidor do Vim Backup para Office 365. Né, ele, assim como, para quem já conhece, né, o Vim Backup Replication, ele tem ali as figuras de proxy e de repositório. Né, o proxy é o servidor que é responsável por ir lá no Office 365, buscar esses dados, baixar, fazer todo o processamento, a compressão, né, e aí encaminhar isso para o repositório, que é o servidor que gerencia os armazenamentos, seja em disco, seja num share, seja um object storage. Né? Então, a mesma arquitetura que vocês
talvez conheçam já do Vim Backup Replication, existe no Vim Backup para Microsoft Office 365. Tá? A diferença é que, na maioria das implementações, esses componentes estão todos juntos, né, num único servidor. Né, os requisitos são muito menores do que aqueles até do backup tradicional de infraestrutura, até porque o gargalo sempre vai ser o seu link, né, você nunca vai ter um acesso tão rápido ao Office 365 a ponto de saturar, né, um proxy ali, né, então, em geral, muita gente trabalha com esse componente all-in-one, tá? E aí, instalando esse servidor ou numa VM, ou num servidor on-premises, ou até mesmo numa máquina virtual na nuvem, ele vai fazer ali, né, a conexão aos seus ambientes de Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business e, indiretamente, o Microsoft Teams, né, porque nada mais o Teams ele encapsula os dados, né, desses 3 serviços ali, determinadas coisas ficam armazenadas no SharePoint, outras no Exchange, outras no OneDrive. E também para clientes que têm ambientes híbridos, né, e que queiram proteger ali Exchange e SharePoint on-premises, é possível também com o Vim Backup para Microsoft Office 365, ou até ambiente 100% on-premises, né, um caso de uso que muita gente não conhece. Às vezes o cliente tem uma ferramenta concorrente de backup para sua infraestrutura, tem lá Exchange e SharePoint, não está satisfeito com a sua solução atual, ele pode adquirir o Vim para Office 365 para fazer backup especificamente do Exchange e do SharePoint locais. Tá? E aí esses backups podem ou ser armazenados num repositório de disco on-premises, né, um disco simples ali, seja bloco mesmo, uma LUM apresentada ou um Share SMB3, podem ser armazenados também em Object Storage, e aí a gente suporta Amazon, suportamos Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud e dezenas de outras nuvens compatíveis com S3, tá? Onde nesse caso o backup ele efetivamente é gravado diretamente no Object Storage. Então aqui uma diferença, por exemplo, em relação ao Vim Backup Replication, né? Onde o backup vai para um disco e depois ele é copiado ou sincronizado ou até arquivado no Object Storage. No VBO, né, que é o Vim Backup para Office 365, os dados eles são primeiro carregados num cache em memória RAM, lá no proxy, né? E aí, imediatamente, né, os metadados daquele conteúdo que está sendo processado são gravados simultaneamente num cache local, para permitir depois, né, uma navegação rápida na hora de restaurar, e também no Object Storage juntamente com os dados efetivos de backup. Então, os dados eles vão literalmente direto para Object Storage. Tá? E aí é possível administrar, né, o Vim Backup para Office 365 tanto pela interface gráfica quanto por PowerShell ou até mesmo por APIs RESTful, né, que são bem úteis, especialmente aí para service providers, né, essas duas opções que queiram implantar essa solução e vender o backup do Office 365 como um serviço. Do ponto de vista de recuperação, né, uma vez que você tem os backups ali armazenados, se esses backups estão num repositório baseado em disco, né, a navegação ali, porque os metadados, todo o conteúdo está em um único local, então a navegação e a busca no conteúdo, bem como a restauração efetiva, né, a extração dos dados vai ser feita diretamente do disco. Se você tiver, né, navegando nesse conteúdo ali com os nossos explorers, né, do Exchange, do SharePoint, do OneDrive e em breve do Microsoft Teams, que virá aí na versão 5 da ferramenta, você tem ali múltiplas opções de restauração disponíveis, né, restaurar um arquivo, restaurar, né, um e-mail, restaurar um anexo, contatos, basicamente qualquer item, né, do Exchange, do SharePoint, do OneDrive, né, com várias opções de recuperação que a gente vai explorar mais a fundo na demonstração. Tá? Quando você está restaurando a partir de um Object Storage, aí o Vim usa os metadados no cache local para acelerar esse processo, tá? Mas claro que num desastre, se você perdeu o seu cache local, ele consegue acessar isso também direto do Object Storage, tá? E após identificar os itens que você quer restaurar, aí sim eles são efetivamente restaurados a partir do Object Storage, né? Então o processo é bastante efetivo. E lembrando que os nossos Explorers também possuem
comandos PowerShell e APIs, né, para manipulação desses processos de restore. Se você quiser montar um portal web, customizar alguma forma de acesso para os seus clientes, né, especialmente se você é um service provider, isso é possível também. Tá? Então, vamos agora para a parte prática, né, para demonstração. Tá? Um resumo aqui do que a gente vai abordar nesse trecho. A gente vai fazer a configuração inicial da ferramenta, né? Então visualizar, entender ali a questão justamente dos proxies, repositórios, né? Adicionar ali como que é feita a adição das organizações, né, do Office 365 dentro do produto. A navegação geral no console, então entender o que fica onde. Tá? Configuração de um job, então a gente vai ver, né, como é possível ali selecionar o que vai ser protegido, criar exclusões, tá? Parte de gerenciamento de credenciais e senhas, né, dentro da ferramenta, e também a parte de recuperação, né, que eu acho que é o ponto mais interessante. Então, vamos à demo. Eu vou compartilhar aqui meu laboratório. Tá? Vejam que aqui, né, eu tenho a interface já do Office 365 aberta. A instalação, né, dele é bastante simples e rápida. Você baixa um arquivinho ali que tem poucos megas. Né? A instalação dele, de todos os produtos Vim, é de longe a mais simples, basicamente um Next Finish mesmo. Tá? E aí você vai ter já o atalho para poder acessar o console de gerenciamento. Tá? Esse console, assim como funciona no Vim Backup Application, você pode instalar na sua estação de trabalho e conectar no servidor do Vim Backup para Office 365 remotamente, até para não ter que ficar fazendo RDP, né, e reduzir ali vulnerabilidades, etc. Né, essa seria até a melhor prática. E uma vez dentro do console, né, você que já conhece as soluções da Vim, especialmente para infraestrutura, com certeza você vai se sentir em casa. Né, o look and feel e a organização, iconografia é exatamente igual, tá? A gente mantém a experiência bastante homogênea. E você tem 3 visualizações principais aqui, né, dentro do produto. Você tem a visualização de Organizations, onde você gerencia as suas organizações, os seus tenants do Office 365, ou até do Exchange SharePoint On-Premise, se você, né, tiver essa característica no seu ambiente. É aqui que você gerencia também os jobs de backup, né, efetua os processos de restore. Seria equivalente à aba Home lá do Vim Backup Application, se você já conhece a ferramenta. Em Backup Infrastructure, você tem a gestão dos proxies e dos repositórios. Né? Então, como eu disse anteriormente, quando você instala o servidor do Vim Backup para Office 365, que pode rodar ou em Windows 10 ou em Windows Server, né, tem diversas edições ali e versões suportadas, tá? Ele automaticamente vai trazer já, além da função de backup server, a função de proxy e a função de repositório no mesmo servidor. Tá? Se você quiser adicionar outros servidores proxy, você pode simplesmente clicar aqui em Backup Proxies, Add Proxy, né, informar ali o hostname ou IP, né, do servidor que você quer adicionar. Na próxima etapa, ele pediria as credenciais e aí ele mesmo faz a instalação dos componentes necessários. Tá? Aqui no Vim Backup para Office 365, sempre que você quiser usar um servidor Windows ali para armazenar backups, você tem que automaticamente transformá-lo em proxy também. Né? No Vim Backup Application, isso não é necessário. Você pode ter essas figuras totalmente independentes de proxy e repositório. Aqui elas meio que convergem num único componente. Então você vai adicionar aqui também como proxy os servidores que gerenciam os discos que você quer usar para armazenar os backups. Na parte de repositórios, tá, nós temos aqui 2 divisões. Você tem os Backup Repositories e os Object Storage Repositories, né, que são os repositórios baseados em Object Storage, baseados em nuvem. Né? Então aqui, se você quiser usar a nuvem como destino dos seus backups, você vai primeiro adicionar esses Object Storages. Né? Então você vai dar um nome aqui para esse repositório, vai selecionar o tipo. Né? Existem ali as 2 opções
mais conhecidas, Amazon e Azure, IBM Cloud, e dentro de S3 Compatible entram ali diversas outras, como Oracle Cloud, Wasabi, Zadara, enfim, diversas opções aí, tem uma lista com mais de 20 opções compatíveis que você pode adicionar usando esse conector genérico, tá? Uma vez que você adicione, né, um Object Storage aqui, você, na sequência, vai criar um backup repository, né, vinculando aquele armazenamento de objetos, ou se você quiser criar repositórios baseados em disco mesmo, né, numa LUM, numa pasta, num share, aí é por aqui também que você vai fazer essa configuração. Então, você vai adicionar um repositório, né, vai fornecer um caminho para ele, vai especificar o proxy que vai estar vinculado àquele repositório, né, que vai ter acesso ali àqueles discos, vai especificar um caminho. Esse caminho, se for um repositório que você vai usar com Object Storage, vai ser o caminho onde vai ficar o cache, né, desse repositório, onde ficam ali os metadados. Então, não é uma área grande, ele, em geral, a estimativa é que ele ocupe cerca de 1% do tamanho total do seu repositório. Então, se você tem 100 gigas de dados, né, armazenados dentro do seu repositório lá no Office, no Object Storage, né, no S3, no Blob, localmente ele vai precisar de 1 giga, né, para esses metadados. Então, é um volume bastante pequeno. E aí você escolheria a opção aqui de fazer o offload para um Object Storage, né? Eu também poderia não ter ido lá em Object Storage Repositories e adicionar um repositório de Object Storage diretamente aqui desse wizard, se eu quiser, tá? Durante esse processo aqui de configuração, né, eu posso especificar se eu quero ou não criptografar os backups que eu estou armazenando no meu Object Storage, tá? E aí gerenciar a senha de criptografia. Se eu não for usar um Object Storage, o caminho que eu especifiquei aqui, aí sim vai ser o caminho para os backups efetivamente, né? Então, tanto os backups quanto os metadados vão estar armazenados aqui. E aí, ao final, né, outra diferença aí para quem está vindo do Vim Backup Replication é que no Vim Backup para Office 365, a retenção ela não é especificada nos jobs, ela é especificada no repositório. Então, se você quiser trabalhar com múltiplas retenções, você vai ter que ter múltiplos repositórios, tá? Mas, basicamente, você vai especificar a duração da retenção, né? Você pode trabalhar com um número fixo aqui de anos, que já vem pré-configurados, retenção eterna, né, que é o Keep Forever, ou especificar o número de dias. E aí você tem dois tipos de retenção que você pode trabalhar. A baseada em item, que vai levar em conta a data de criação daquele e-mail, daquele arquivo, né, ou da última modificação, né? Então, se aquele e-mail foi criado hoje, por exemplo, e eu especifiquei que essa retenção vai ser de 1 ano, daqui 1 ano, aquele e-mail existindo ainda ou não na minha mailbox, ele vai ser excluído do meu backup. Tá? Esse tipo de retenção ele é aplicável principalmente para aquelas empresas que têm que obedecer uma retenção mínima dos dados, mas que ao mesmo tempo, ao final daquela retenção, tem que garantir que os dados são excluídos. Não é um caso de uso muito comum, né? O que a gente observa na maioria das empresas é a segunda opção, que é o Snapshot Based Retention, que tem a retenção baseada na data de criação do backup. Ou seja, se eu fiz o backup hoje, a foto da minha mailbox ou do meu OneDrive com todo o conteúdo vai ser preservado por 1 ano, tá? E se daqui 1 ano, né, aquele e-mail se no backup de hoje, né, após o backup eu excluir aquele e-mail, aí sim, daqui 1 ano aquele e-mail vai ser excluído. Mas se eu nunca excluir aquele e-mail, ele continua nos backups que vão sendo feitos, né? Então, a cada novo backup, meio que reseta aquela retenção, aquele e-mail vai ser retido por 1 ano, né? Então, é o mais comum, é igualzinho a como funcionam os backups de infraestrutura, né? O backup de VM, backup de aplicações lá no Vim Backup Replication. Então, a gente que vem de infra, né, é o tipo de retenção que a gente está mais familiarizado. Tá?
Após configurar os proxies e os repositórios, né, você vai adicionar a sua organização aqui dentro do VBO. É bem simples essa adição. Você vai dizer qual tipo de organização você quer, uma organização somente Office 365, híbrida, né, que tem serviços online e on-premises, ou somente on-premises. Né? E posteriormente você vai dizer, né, a região, né, para a gente aqui no Brasil sempre vai ser default, e o tipo de autenticação. O Vim Backup para Office 365 suporta a autenticação moderna de 2 fatores, usando ali aplicações no Azure AD, né, com certificados digitais para fazer justamente esse segundo fator de autenticação. Tá? Então você tem a autenticação moderna e a autenticação básica, que seria apenas usuário e senha. Se você opta pela autenticação moderna, existe aqui ainda uma flag que você pode ou não ativar, para, mesmo usando a autenticação moderna, ativar o suporte aos mecanismos legados para acessar algumas funcionalidades que a API do Microsoft Graph, que é a API que suporta a autenticação moderna, ainda não entrega. Né? Então, tem, por exemplo, backup de pastas públicas do Exchange, tem alguns recursos, né, que se você clicar aqui nesse link, ele te mostra a relação completa, que se você quiser manter, você tem que habilitar essa opção. Mas para a maioria das funcionalidades da ferramenta, não é necessário. Tá? E aí, olha que bacana, né? A própria ferramenta ela cria para você e registra a aplicação lá no Azure AD para fazer esse segundo fator de autenticação. Então, você não tem que ficar criando nada manualmente, né? Você vai fornecer aqui, né, o nome da aplicação, né, um certificado digital. Se você quiser, você pode usar um certificado existente. Se você não tiver um certificado, ele gera um certificado autoassinado aqui para você, tá? E aí, na próxima etapa, ele já me pede usuário e senha, com permissões para fazer isso, né? E ele registra a aplicação lá e finaliza a adição da organização. Se, por outro lado, eu for com a autenticação básica, ele já me pede aqui usuário e senha, tá? E, de novo, né, a Vim sempre preza pela simplicidade. Existem vários privilégios que você precisa ter dentro, né, do Office 365, Application Impersonation e alguns outros. E ao adicionar aqui um usuário que seja um portal administrator, se ele não tiver essas permissões lá vinculadas, né, o próprio Vim já assegura que essas permissões vão ser adicionadas. Então, ele mesmo se encarrega de corrigir isso para você, né, se ele detectar que tem alguma permissão faltando. Bom, uma vez adicionada aqui a minha organização, eu posso começar a criar os meus jobs de backup, né, usando aqui a opção backup. Vou dar um nome para esse job. E aí eu posso trabalhar tanto com a organização inteira, né, que aí todo o conteúdo, todos os usuários, sites do SharePoint, OneDrive, tudo vai ser protegido, ou eu posso trabalhar de forma granular, selecionando usuários específicos, sites específicos, grupos, né, de usuários, tá? Ou se eu tiver múltiplas organizações dentro do meu VBO, eu posso selecionar uma organização específica aqui, tá? Então, por exemplo, se eu for em grupos, eu posso listar aqui os grupos existentes, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui esse House Lannister. Isso significa que todos os membros desse grupo vão ser protegidos. Eu posso definir aqui, se eu for em editar, quais objetos eu quero proteger, né? Por padrão vai proteger tudo. Posso falar aqui que eu não quero sites pessoais do SharePoint, por exemplo. E na próxima etapa eu posso ainda definir exclusões. Então, vamos supor, eu selecionei o House Lannister, mas eu não quero fazer backup do Jaime. E não é que eu não quero fazer backup de nada que seja do Jaime. Na verdade, do Jaime, eu não quero o OneDrive. Né? Além do site pessoal, que eu já excluí, eu também não quero o OneDrive. Então, eu tenho total controle do que exatamente vai ser protegido dentro desse job. Depois eu vou selecionar qual proxy vai executar, né, essa tarefa e qual repositório eu vou usar para armazenar os dados. E por fim, eu vou definir o agendamento. Né? Eu tenho um agendamento aqui, né, diário, que eu posso rodar todos os dias, apenas nos dias úteis, apenas nos fins de semana, ou apenas em dias da semana específicos. Ou eu posso trabalhar com backup periódico, até de 5 em 5 minutos.
Caso esse meu backup falhe, né, por padrão, ele tenta novamente 3 vezes em intervalos de 10 minutos, eu posso ajustar esses parâmetros se eu quiser. E assim como no Vim Backup Replication, posso definir uma janela onde os backups são ou não permitidos. Por fim, né, se eu quiser, eu posso pedir para ele startar esse job, né, iniciar esse job automaticamente na hora que eu criá-lo. Uma vez criado o job, a execução ela é bastante rápida, né? O Vim Backup para Office 365 usa as APIs da Microsoft para localizar rapidamente as alterações desde os backups anteriores. Tá? Então vejam aqui, né? Ele processou 19 objetos em 2 minutos na última execução, então foi bastante rápido. E uma vez que eu concluo esse backup, eu já estou pronto para poder restaurar os dados. Eu posso fazer isso tanto aqui, clicando com o botão direito sobre o meu job, ou sobre a minha organização, e eu já vou visualizar as opções de restauração do Exchange, do SharePoint e do OneDrive, para abrir os respectivos Explorers. Tá? Eu posso tanto navegar na versão mais recente de backup disponível, tá? Quanto visualizar um ponto específico no tempo, tá? Para qualquer uma das ferramentas. Eu vou mostrar aqui para o Exchange, mas se aplica também para o SharePoint e para o OneDrive. Então, eu tenho aqui a minha visualização de calendário, né? Todas as datas que não tem um X, né, que estão branquinhas aqui, é porque tem backups. Sem uma determinada data, eu tenho múltiplos backups que eu fiz, né? Eu consigo selecionar o horário específico. E eu tenho ainda aqui as opções de descoberta eletrônica, que eu comentei com vocês. Então, o cliente que está ali com o E1, né, e que está pensando em subir para o E3 só para ter o archiving, a descoberta eletrônica, a gente consegue preencher essa necessidade aqui, né, habilitando a visualização dos itens também que já tinham sido excluídos pelo usuário naquela data, para eu poder fazer uma busca generalizada em todo o histórico, né, de todo o conteúdo daquela mailbox, desde que começaram os backups do Vim, né, e desde a retenção que eu tenho armazenada também, até aquela data que eu especifiquei, né, para poder fazer ali uma busca bem abrangente. Vou abrir aqui já os 3 Explorers para a gente ganhar tempo, tá? Então, em cada um deles, eu tenho aqui a visualização completa de toda a hierarquia, né, toda a estrutura das minhas mailboxes, consigo visualizar os e-mails, consigo fazer buscas simples aqui para filtrar minha visualização, consigo fazer buscas avançadas com diversos critérios e campos que eu consigo selecionar aqui para filtrar o conteúdo, tá? E uma vez que eu identifique aquilo que eu quero restaurar, eu tenho várias formas de restaurar. Eu consigo restaurar para o local original ou para outra mailbox do Exchange Online ou on-premises, gerar um PST, salvar aqui na minha estação de trabalho no formato MSG as mensagens individuais, ou posso enviar esse conteúdo como anexo de e-mail. Tá? Posso também conectar no meu Exchange Online e comparar a versão que estava nesse backup que eu estou visualizando com a mailbox atual, lá nesse caso aqui da área Stark, e ele vai me mostrar somente as diferenças. Então, naquele cenário que o usuário perdeu determinados e-mails, mas ele não sabe dizer quais e-mails efetivamente foram perdidos, você consegue identificar isso rapidamente para ajudar o cliente, né, o usuário ali a restaurar esses dados. Né? Posso restaurar pastas, posso restaurar a mailbox inteira, tá? Então a ferramenta ela é bastante flexível. E o mesmo vale também, né, para o Office 365, para o OneDrive for Business. Né? Consigo visualizar aqui os meus documentos, fazer buscas. Né? Se eu quiser, posso restaurar para o local original, e aí eu tenho a opção de sobrescrever ou manter se houver um conflito de arquivo. O Copy Document me permite restaurar para outro local. O Save Document seria para restaurar, né, salvar esse documento na minha máquina. Ou eu posso enviar esse documento como um anexo. Tanto no OneDrive for Business quanto no SharePoint, se esse documento tem múltiplas versões, eu consigo ver o histórico de versões e restaurar uma versão anterior. Tá? Então, né, para fechar aqui com o SharePoint, né, só para vocês terem uma ideia, o processo é exatamente o mesmo, tá? Você tem aqui todo esse conteúdo, né, e consegue restaurar ali listas, sites, subsites, itens de listas, né, documentos.
também restaurar versões anteriores de documentos e páginas, enfim, a ferramenta é bastante completa, tá? Sempre com opção de restaurar para o local original, restaurar em outro local, enviar como anexo. E para fechar aqui, antes da gente ir para as dúvidas, né, só vou mostrar para vocês em primeira mão, né, também da versão 5, né, que está chegando em breve aí, né, nós vamos ter um quarto Explorer aqui, que é o Explorer do Microsoft Teams, né, que permite também restaurar ali, né, os objetos do Teams, como canais, posts, né, as mensagens, né, as trocas de mensagens, arquivos, abas, né, as tabs lá dos canais, das equipes. Posso restaurar a equipe inteira, posso restaurar um canal inteiro, determinados posts. Para o local original, né, no caso dos posts também posso exportar isso para minha máquina, exportar para algum outro local, enviar como anexo, né? O mesmo vale para os arquivos, né? Se eu tiver arquivos aqui, eu poderia restaurar esses arquivos para um outro local, não necessariamente para dentro, né, do Teams, tá? Então está chegando aí, né, essa possibilidade em breve, né? Fiquem atentos aí para as notícias de lançamento, tá? Então, gostaria de compartilhar com vocês também alguns links úteis para vocês poderem visualizar mais informações sobre o produto. Tá? Você tem aqui, né, e vocês vão poder ter acesso a essa apresentação posteriormente, né, os fóruns, as políticas de licenciamento, vários documentos técnicos, fóruns da comunidade, demonstrações, tá? Tudo isso lá dentro do my.vim.com, tá? Então, convido vocês a analisarem esse conteúdo. E vamos agora para as perguntas e respostas, né, que foram enviadas. Temos apenas uma pergunta aqui. E o Joaquim, ele perguntou que ele faz o backup da organização completa desde janeiro. E ele perguntou se quando sair a versão 5, se ele vai conseguir restaurar objetos do Microsoft Teams desde janeiro ou somente após executar os primeiros backups com essa nova funcionalidade. Bom, Joaquim, infelizmente, você vai ter que fazer, né, os backups com a versão 5, né, ativando ali o suporte ao Microsoft Teams na hora de você configurar a sua organização, tá? É uma checkbox, quando você adiciona a organização ou modifica uma organização existente, você tem que marcar a opção do Microsoft Teams para habilitar, né, o VBO a conversar com algumas APIs adicionais, né, para poder ativar essas opções de restore. Então, infelizmente, os backups anteriores não vão poder ser usados nesse caso. O Joaquim também perguntou sobre a possibilidade de integração do Vim Backup para Office 365 com o Vim One. Por hora, não há nenhuma novidade nesse sentido, Joaquim, mas o Vim Backup para Office 365 tem os seus próprios relatórios, né? Ele tem relatório ali de status da proteção dos usuários, das mailboxes, ele tem relatório de licenciamento para detalhar ali como que está o consumo, quais usuários estão consumindo, quantas licenças, e ele tem o relatório de capacity planning dos repositórios, onde ele mostra detalhadamente a evolução do consumo, né, de espaço nesses repositórios, qual que é a projeção, né, de crescimento futuro e etc. Então, muitas vezes nem teria muita necessidade de integração com o Vim One, né, porque ele tem esses recursos já nativos. Bom, essas são todas as perguntas. Então, eu agradeço a participação, o tempo, a presença de todos. Passamos aí uns minutinhos, né, do tempo planejado, mas espero que tenha valido a pena. Tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos pela participação e nos vemos nos próximos webinars e nas próximas demos. Obrigado, pessoal, e até breve.